Quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, isso acontece com todo mundo, né? Comecei a fazer cirurgia guiada, não. Quando eu estava decidindo, né, fazer cirurgia guiada, fazer todo... entrar no curso, enfim, fazer todo o credenciamento, entender como é que funcionava. Independente de ser implante ou não, qualquer curso que a gente faz, a gente pensa sempre no investimento que a gente vai fazer, claro, né? Investimento em curso, enfim, investimento em instrumentais que a gente vai ter que ter, para até mesmo poder fazer digamos assim, um novo cálculo do que a gente vai poder cobrar devido daquele tipo de procedimento, tá? Então, a gente fica muito nessa dúvida, né? E eu costumo falar que esse é o principal medo de quem ainda não faz cirurgia guiada, né? Não faz, esse é o principal medo de quem não faz cirurgia guiada ainda. Por quê? Quando a gente fala em cirurgia guiada, muita gente pensa assim na cabeça. Max, pelo menos comigo, falam direto comigo, e isso aconteceu comigo também. Max, eu vou ver, entendeu? Que a gente adquirir kit de cirurgia, enfim, tem que fazer guia cirúrgico, como é que eu vou cobrar isso do meu paciente, né? O paciente já acha caro, toda aquela ladainha que a gente sempre ouve, né? Sempre ouve. A primeira coisa que eu falo para todos os meus colegas, a gente tem um pouquinho mais de experiência na clínica, né? Dentro da clínica odontológica, a gente tem 25 anos de formado, trabalhando em clínica odontológica, entendeu? Se a gente já entra pensando dessa forma, com certeza não para por aí, você não vai fazer cirurgia guiada, não vai fazer nenhum outro procedimento, entendeu? Porque você já está pensando que vai ficar mais caro, vai dificultar para o cliente, para ele comprar, para ele adquirir, que não sei o quê. Bom, olha só, eu com cirurgia guiada, eu faço muito mais cirurgias hoje guiadas do que eu fazia anteriormente com cirurgia convencional. Ou seja, eu aumentei a minha produtividade com cirurgia guiada. Pô, Max, mas como assim você aumentou, sendo que a cirurgia guiada tem investimentos, tem kits cirúrgicos? Isso é uma parte do processo. Investimento em qualidade, em tecnologia, a gente vai precisar ter, tá? Só que a gente não pode simplesmente achar que um guia cirúrgico, um kit cirúrgico, ele vai ser... ele vai ser o responsável por você não fazer o procedimento, entendeu? Porque eu não vou adquirir o kit de cirurgia guiada, que eu não vou fazer o guia cirúrgico, porque o guia cirúrgico é caro, entendeu? E eu não vou fazer isso. Se você está achando que o kit cirúrgico é caro e o guia cirúrgico é caro, você não está pensando como paciente, você não está pensando como dentista, está pensando como paciente. Quem tem que achar caro o seu procedimento, quem tem que achar caro o procedimento que você faz, caro ou barato, é o paciente, não é você. Se você já pensa que o procedimento vai ser caro, você já coloca na sua cabeça, bom, vai ser caro, vou fazer, eu não vou fazer, porque vai ser caro. Mas caro para quem? Para você e para o paciente não vai fazer. E eu falo com certeza que hoje eu faço muito mais cirurgia guiada do que eu fazia anteriormente, quando eu fazia cirurgia mão livre. Por quê? Primeiro que a gente começou a fazer, entender como é que funciona, a gente começou a ficar mais rápido, a gente começou a entender como é que funcionava o processo a nível de cálculo. Isso é tudo uma questão de gestão, tá? Não é questão de técnica, não é questão de mão, é tudo uma questão de gestão, tá? Se eu não tenho uma gestão para isso, eu não consigo fazer nenhum tipo de outro procedimento, tá? Porque muito colega fica, às vezes, vinculado a uma tabela do conselho, enfim, eu não sei, só me falar aí que o pessoal pode falar e comentar que eu, pelo menos, eu não me prendo a isso, né? Eu tenho uma tabela específica para isso. E isso realmente é o primeiro medo, né? O primeiro medo que a pessoa tem, que o colega tem antes de entrar na cirurgia guiada. O colega, ele tem muito medo em relação a isso, né? De quanto que ele vai investir. Na verdade, o investimento, ele é muito pequeno perto do ganho em tempo, no ganho de produtividade, entendeu? No ganho de ter menos estresse, tá? Durante um procedimento. Ele é muito menor, é muito pequeno. Porque muita gente fala assim para mim, Max, olha só, eu não faço cirurgia guiada porque eu tenho que adquirir um kit cirúrgico, tá? E eu tenho que fazer um guia cirúrgico. E eu não faço isso porque isso vai me gerar um custo extra, eu vou ter que aumentar o meu tratamento para o paciente achar caro. Bom, a dica que eu dou é o seguinte, primeiro que eu não aumento nada para o paciente se eu fazendo cirurgia guiada. Você não pode vincular
Pelo menos, eu penso assim, tá? Muitos colegas ainda colocam a culpa do custo do que a gente tem nos materiais, né? Na questão dos materiais. E, na verdade, o maior custo que você tem para um procedimento é o custo do seu conhecimento. Esse é o maior custo, tá? Com certeza esse é o maior custo. Se você pensar que o material ele vai influenciar diretamente, se você fizer conta, o material não influencia em quase nada no custo do seu procedimento. O que influencia mais é o seu conhecimento, o tempo que você adquiriu para fazer aquilo, o tempo que você investiu. E a cirurgia guiada ela se torna mais barata quando você começa a fazer todos os procedimentos e você aumenta a produtividade com relação a isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Logo no início, realmente a gente pensava dessa forma porque a gente tinha que adquirir isso tudo, kit cirúrgico, guia cirúrgico, a gente não conhecia tanto em relação a isso. A gente tinha que fazer moldagens, né? Moldagens para confeccionar para fazer a digitalização do modelo e fazer efetivamente o nosso guia cirúrgico em cima daquilo. Então isso parecia num primeiro momento que ia gerar um custo extra para a gente. Mas aí a gente começou a comparar com a cirurgia convencional que a gente faz em consultório. Eu vou comparar com a cirurgia que a gente faz utilizando, por exemplo, uma moldeira de acetato. Porque é o seguinte, o cara sempre me falava assim, Max, eu tenho que moldar o paciente para fazer uma moldeira, para fazer um guia cirúrgico, tá? Eu falei, concordo, mas aí também você tem que moldar o paciente para fazer uma moldeira de acetato. Então, assim, moldar por moldar, você vai precisar moldar de qualquer forma, entendeu? Então, isso não faz diferença. A única diferença que vai acontecer é que você vai, em vez de fazer uma moldeira de acetato, você vai fazer uma moldeira high-tech, ou, digamos assim, um guia cirúrgico, que a moldeira, só a moldeira de acetato é um guia cirúrgico, mas nada mais é do que um guia cirúrgico high-tech. Tá? Então, isso não tinha fundamento quando eu falava isso pra gente. Né? Mas o guia cirúrgico tem um custo maior do que uma moldeira de acetato. Se a gente parar para pensar, concordo, tem um custo maior. Só que lá na frente, o seu custo ele cai bastante a partir do momento que você tem uma maior precisão no posicionamento do seu implante. E com isso você tem uma redução de tempo, redução de trabalho na confecção da prótese. Eu costumo falar que a gente faz cirurgia guiada não para instalar o implante, a gente faz cirurgia guiada para instalar a prótese, tá? Toda cirurgia guiada, ela está baseada única e exclusivamente no posicionamento da prótese. O paciente, quando vai ao seu consultório, ele não quer saber se o implante tem dupla taquiácio, se é rosca soberba, se a conexão é Morse, se ele vai osso-integração em 21 dias, ele não quer saber disso. Ele quer saber se a coroinha dele vai ser de IMAX, né? Ou de zircônia, ou se o protocolo dele vai ser uma prótese PF1, não sei. Né? O paciente nem sabe o que é PF1. Tá? Então, assim, ele não está preocupado com isso. O que a gente fala em cirurgia guiada é ganhar tempo a longo prazo, a médio e a longo prazo. Tá? A gente vai sim se tornar bem rápido na cirurgia, mas a médio e longo prazo, no processo de confecção da nossa prótese, a gente ganha muito mais tempo. Tá? Ainda mais com a digitalização de todo o processo. Hoje em dia, a odontologia digital é uma realidade. Tá? Ele já não é mais uma coisa que você tem que pensar em usar, você tem que usar odontologia digital. Você já usa odontologia digital, a gente faz uma odontologia física, mas a gente usa odontologia digital. Né? Fala, Léo, beleza? No YouTube. Léo, o homem do Aitero. Tá? O homem do Aitero. Beleza? Ainda vou usar esse negócio. Aqui a gente usa TreeShape. Enfim. Então, a primeira coisa que vem na cabeça... Eu vou digitar as paradas aqui. Eu vou tirar aqui do... Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar aqui o nosso... Acho que vai ficar meio de lado agora. Vamos fazer aqui. A primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte. Cirurgia guiada. Já falei isso agora, tá, gente? Guiada é cara. Falso ou verdadeiro? Falso. Cirurgia guiada não é cara, gente. Cirurgia guiada é barata. Tá? Perto do tempo que a gente ganha. Tá? Se o paciente acha que a sua cirurgia guiada é cara, que ele não está achando que a sua cirurgia guiada é cara, está achando que o seu tratamento é caro.
tá? Agora, a percepção de caro e barato vai depender da negociação de venda de cada um, mas cirurgia guiada, ela não é cara. Ela é barata perto da vantagem que a gente vai ter depois no pós-procedimento, pós-instalação do implante, ou até mesmo durante o implante, né? Durante a cirurgia de implante. Então, a gente tem que parar e pensar dessa forma. Eu uso o tempo, o principal medo que a pessoa tem antes de entrar na cirurgia é pensar dessa forma, a cirurgia guiada é cara, porque ele só pensa, né? Eu tenho vários colegas que fizeram curso de cirurgia guiada, vários, né? Um pouco são vários, e até hoje eles não fazem. Por que eles não fazem? Porque eles estão pensando simplesmente pensando no preço do kit cirúrgico, pensando no guia cirúrgico. Eles não estão pensando lá na frente numa facilidade de reabilitação. Tá? Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso. Quando a gente fala, vou dar um exemplo simples. Hoje a cirurgia guiada, o planejamento digital, ele é tão viável para a gente que faz cirurgia, que eu já faço isso desde 2016, né? 2016, eu já diminuí a quantidade de componentes protéticos que eu tenho em consultório por conta da cirurgia guiada. Mas como assim, Marcos? Como é que você diminuiu? É muito simples. Se você me perguntar o que eu tenho hoje de componente protético, eu só devo ter cicatrizador e cilindro provisório, mais nada, e o munhão universal, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nenhum componente protético além desses. Mini pilar, né? Enfim, eu não tenho nenhum componente de laboratório. Primeiro, que a odontologia digital me permite isso, né? O laboratório já adquire isso. E outra, quando a gente faz cirurgia guiada, a gente faz um planejamento digital do caso, eu não sei vocês, né? Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu sei que muita gente faz isso, eu durante todo o processo de planejamento, eu vou lá e mando um planejamento do elemento 14, eu vou fazer carga naquele elemento 14. Né? Durante todo aquele procedimento, durante todo o planejamento, a gente consegue planejar, né, o nosso componente intermediário, quem usa, né, componente protético, né, quem usa ali. Né? Então, com isso, eu consigo diminuir, digamos assim, a minha gaveta de componente. Né? Uma gaveta de componente. Então, assim, a gente consegue diminuir também a quantidade de materiais que a gente tem no consultório. Hoje em dia, por incrível que pareça, a minha quantidade de componentes ela é muito menor proporcionalmente ao que eu tinha anteriormente. Eu tinha para tudo, porque durante uma cirurgia convencional eu tinha que ter munhão de 2,5, de 3,5, de 1,5, entendeu? Para a hora da cirurgia. Agora não, eu vou para a cirurgia, eu já entro para a cirurgia já certo do que eu vou fazer, do componente que eu vou fazer. Ou antes também a gente utilizava, vamos entrar com implante 3,5, mas eu vou deixar um de 3,8 caso, né, não fique tão bem feito, né, fique muito aberto o meu alvéolo cirúrgico. Na cirurgia guiada a gente não tem isso, a gente tem uma precisão tão grande que a gente deixa de utilizar, ter outros implantes para fazer isso, né? Não, com certeza, Tati, com certeza. Unitário em 15 minutos já vale qualquer investimento, exatamente. Né? Eu sei que muita gente faz cirurgia bem rápida, tá? Mas cirurgia bem rápida, com certeza, muita gente faz cirurgia rápida. E eu tenho colegas que fazem cirurgias à mão livre mais rápido do que eu faço guiado, tá? Com certeza, tá? A gente não está falando aqui questão de rapidez, mas a questão da previsibilidade, a questão do posicionamento do implante, o nosso posicionamento vai ser muito melhor de quem faz a mão livre, né? E vai entrar naquela questão da reabilitação. Né? Você vai fazer uma carga, não, aqui eu vou usar um munhão de 2,5 de transmucoso. Então você já tem ali. Na mão livre, você não vai ter isso. E não entra na minha cabeça o cara pensar que por que ele não faz cirurgia guiada? Ele evolui em todas as especialidades dele, porque eu não faço só cirurgia guiada, gente, eu faço clínica. Né? Eu sou um dentista clínico, com especialidades, mas eu não me apresento como especialista. Na verdade, eu costumo falar sempre a todo mundo o que está acima de qualquer especialidade minha é minha profissão, é odontologia. Então, ninguém vai me achar aí nas redes como implantodontista, protesista, nada disso. Vão me achar como cirurgião dentista. A implantodontia e a prótese e a dentística, que são especialidades, elas estão, digamos assim, no subtítulo, em segundo plano. Tá? Mas é exatamente isso. Então, a gente consegue ter esse ganho de tempo. Né? Esse ganho de tempo com a cirurgia guiada.
E muita gente não para pensar nisso. Eu vou escrever aqui. Não para, depois eu falo sobre isso. Muita gente não para pensar numa coisa que é o ganho assim, para o paciente. Né? O paciente, ele não precisa, a gente não precisa falar para o paciente que a cirurgia ela vai ter um custo maior. O paciente ele não sabe, não é que ele não sabe. A única comparação, muitas vezes, que ele tem, se ele foi fazer um plano de tratamento em outro colega. Né? Mas, assim, essa percepção, se você falar, eu não sei quanto é que o pessoal cobra, também não me importa, não, vamos supor, se você falar para o paciente que custa R$1.000 uma cirurgia de implante e falar 1.200, entendeu? Se aquilo não gerar valor para ele, ele vai achar caro a de R$1.000, entendeu? Sendo que R$1.000 é menor que 1.200. E não é, então, a cirurgia guiada, eu particularmente, eu não cobro a mais do paciente isso, entendeu? Porque eu ganho em tempo, a gente tem que pensar nisso. Né? O material que a gente usa, sim, é um material que a gente gasta um pouquinho no material, mas a gente ganha em tempo para fazer o que a gente faz. Né? E isso é uma questão de evolução, não só na parte de implantodontia, mas em qualquer outra etapa que a gente faz. Eu vou dar só um exemplo aí, o Léo está na live aí, deixa eu falar com o Léo aqui. Vou falar com o Léo aqui, porque o Léo aqui que sabe bastante disso. Quando a gente faz, principalmente de escaneamento, né? Esses dias eu estava fazendo um caso grande, né? Acho que eram, vamos falar de 8 elementos. Eu vou entrar no escaneamento, mas é relacionado à cirurgia guiada. Acho que eram de 8 elementos, se não me engano. E tinha implante no meio, todo mundo sabe a dificuldade que é moldar ou até escanear casos extensos quando tem implante no meio, né? Porque você tem que fazer um escaneamento para dente, depois escaneamento de perfil de emergência, depois primeiro escaneamento de dente, perfil de emergência, depois escaneamento de escambário. Todo mundo sabe a dificuldade que é isso. E eu lembro que a gente estava escaneando e esse paciente que a gente estava escaneando, ele já tinha feito um outro trabalho, a gente estava fazendo um retrabalho do que ele estava usando. E a gente fez o escaneamento e deu um trabalho bem grande, né? A gente teve que repetir alguns casos, algumas situações de escaneamento, acho que uns 2 elementos, a gente precisou fazer uma repetição do escaneamento só naquele elemento. E assim, quando terminou o escaneamento, ele estava falando assim, nossa, foi mais rápido do que a da outra vez. Aí eu falei assim, por que foi mais rápido? Não, porque da outra vez o profissional moldou aí umas 4 vezes, porque eram 8 elementos, 4 vezes. Eu falei assim, é claro, porque na moldagem convencional, quando a gente molda, se você errar um elemento na moldagem convencional, você tem que moldar aquilo tudo. No escaneamento, quando você erra um elemento, você só escaneia ele, explicando isso para o paciente. Tá? Então, assim, a tecnologia ela vem para ter uma solução para aumentar a nossa produtividade. Isso não só na nossa área. Tá? A tecnologia está aí para isso. A cirurgia guiada é uma tecnologia. Tá? É uma filosofia que utiliza recursos tecnológicos para a gente poder trabalhar. Tá? Recurso tecnológico. Então, a gente ganha, sim, produtividade. Né? O Léo falou assim, melhora o fluxo de trabalho, diminui o tempo de consultas. Com certeza diminui o tempo de consultas. Tá? Outro dia, estava discutindo isso com um colega, quando eu falo discutindo, eu estou brigando não, tá, gente? Quando eu falo discutindo, não estou brigando não. Estava justamente falando isso para ele, porque ele estava muito nessa dúvida, né? Eu falei assim, cara, eu não sei se eu faço, se eu não faço, porque eu vou ter um custo maior. Eu falei assim, cara, olha só, tomografia o paciente já tem que fazer, né? Tomografia ele já tem que fazer. Bom, se você faz cirurgia convencional, você vai ter que moldar o paciente. Pô, é muito melhor você encaminhar esse paciente para a radiologia e você, o paciente, ele fazer o escaneamento na radiologia. Ou seja, você está ganhando aquela hora que você perderia fazendo a moldagem no paciente, ele está fazendo tudo na radiologia. Então, fica aí uma dica para o pessoal. Eu, normalmente, quando eu faço cirurgia guiada, na verdade, todos os casos que eu faço cirurgia guiada, o paciente já faz tudo na radiologia, ou seja, aquele tempo que eu perderia fazendo a moldagem do paciente em consultório,
eu não perco mais, né? Eu não perco mais, tá? De maneira alguma. Por quê? Porque simplesmente eu estou encaminhando o paciente para fazer todos os exames em uma clínica. Então, ele já faz toda a parte de pagamentos, digamos assim, dos exames na clínica. Se eu não atendo o paciente para fazer uma moldagem, eu estou ganhando tempo, né? Porque eu não estou gastando meu tempo ali na minha hora clínica fazendo moldagem com silicone de adição, vazamento de gesso. Isso eu levo pelo menos 1 hora para fazer. Moldagem boa, vazamento de gesso, enfim, bonitinho para escanear, para depois mandar para o escaneamento, eu estou ganhando muito tempo. Ou para mandar fazer algum enceramento diagnóstico, eu estou perdendo tempo fazendo aquilo. Quando o paciente já vai para um centro de radiológica, ele já faz tudo. Então, assim, eu faço muito um combo com a radiologia. Eu negocio com a radiologia valores de tal forma que o paciente vai fazer lá escaneamento e tomografia, e isso eles fazem um valor melhor para o paciente. E a gente ganha tempo com isso. Então aí fica uma dica para o pessoal de trabalhar isso com a radiologia, tá? O combo da radiologia, tá? O combo da radiologia. Agora vamos entrar na parte de... Me perguntaram aqui, quando eu tive essa... Na verdade, essa live que eu estou tendo hoje com vocês, ela faz parte... Tá? Não ela inteira, faz parte de um módulo do curso que a gente dá de cirurgia guiada, né? A gente faz precificação, a gente faz produtividade com cirurgia guiada, né? E sempre me pergunta uma coisa, que eu vou entrar nesse assunto aqui agora. Sempre me pergunta uma coisa, eu vou entrar nesse assunto aqui agora. Deixa eu entrar aqui de novo, tá? Depois vocês me falam aí o que vocês acham disso. Desconto. Tá? Sempre pergunta para mim quando faz o curso, Max, o paciente pede desconto? Eu falei, claro, pô. Quem não pede? E você dá desconto? Quer que eu responda? Sim e não. Tá? Só que eu não dou desconto da maneira que todas as pessoas pensam. Tá? Principalmente quando eu vou fazer casos múltiplos. Bom, eu vou explicar isso mais para frente, tá? Mas só fugindo um pouquinho da nossa, não fugindo da cirurgia guiada, mas falando no âmbito de odontologia, o desconto, isso não foi eu que falei não, gente. Isso eu falei não, um dos maiores economistas aí do país, ele fala que o desconto que a gente dá em qualquer procedimento, em qualquer tratamento, ou em qualquer custo, produto que a gente venda, qualquer pessoa venda, ele é a maior causa de falência falência de empresas. Tá? Não estou falando que assim, eu dei um desconto, eu vou fechar o consultório. Não. O desconto ele é para ser dado com coerência. Né? Mas a gente tem que parar para pensar muito quando a gente dá um desconto. Tá? Isso muita gente me pergunta, então, assim, parar muito quando a gente dá um desconto. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem, só que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, assim, de uma forma bem simples, tá? Bem simples, sem fazer muito cálculo. A primeira coisa, quando a gente está no consultório, quando a gente forma dentista, a gente aprende a ser dentista. Na verdade, a gente nem dentista né? A gente não sabe porra nenhuma de odontologia, nada. A gente simplesmente tem um diploma para entrar no mercado de trabalho cheio de gente louco. A gente aprende odontologia ao longo dos anos que a gente trabalha no consultório. Né? E até hoje a gente aprende. Né? Não é à toa que a gente está fazendo cirurgia guiada, aprendendo. Eu vou fazer um curso agora novo, eu continuo aprendendo. Às vezes me perguntam quanto tempo eu tenho de formado, eu falo que eu nunca formei. Ainda continuo estudando, então eu nunca formei, com 25 anos de formado. Nunca formei. Tá? Então eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem isso, tá? E depois vocês tentem pensar isso para o negócio de vocês. Vou dar um exemplo bem básico, tá bom? Vamos supor, exemplo, que você cobre, você aí, dentista aí do outro lado, colega meu aí, você cobre R$1.000. R$1.000. Eu sei que não é isso, é mais, tá, gente? R$1.000 por uma cirurgia de implante unitário.
guiado, tá? Só que desses R$ 1.000 você tem que pagar. Ele é igual ao quê? Opa. Hoje eu resolvi digitar aqui para ficar mais fácil. Ele é igual. Nesses R$ 1.000 você tem material. Vou botar aqui, material. Sei lá. Não sei de cabeça não, tá, gente? Material. Vou botar aqui. Fugindo o nome aqui. Material. Vou botar aí 300. Bom? Material 300, mais luz, aquela parte toda. Luz, telefone, secretário, os custos variáveis. Custos variáveis. Mais, vamos botar aí R$ 400. Tá bom? Exemplo, tá, gente? Eu tenho uma planilha para isso, quem quiser depois me pede. Tá? Eu tenho planilha para tudo. Eu sei quanto é custo uma resina classe 1, entendeu? Se eu fizer em meia hora ou se eu fizer em 1 hora. Bom? 400, 300, e depois você tem sua retirada, que é para você. Né? Seu Pro Labore, que é para você. É o dinheirinho que você põe no bolso para sair, para dar para seus filhos, para sair com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, enfim, para balada, apesar de não ter muita balada. Por isso eu estou pondo de conta aqui, mais R$ 300. Tá o que sobra para você. Beleza? É isso que sobra. Tá? Isso ficou o custo da sua cirurgia. Você levou R$ 300 e não é muito diferente disso, não. Tá? A nossa margem de lucro, ela não é muito diferente disso, não. Tá? Às vezes até menos do que isso aí, porque a gente não faz conta. Por isso, gente, vou deixar bem claro para vocês aí, por isso que eu sou defensor total. Defensor total. Deixa eu mandar um alô aqui para o seu Instagram aqui, eu vou mandar para o Guilherme Teles, vi agora ele entrando aqui. Fala, camarada, beleza? Guilherme Teles, CEO, tenho um prazer de falar dele aqui. Né? Amigão aí, na época que eu trabalhava com o Smart Solution, hoje do Smart Aligner, tá? Beleza, Guilherme? Abração para você, cara. Abração mesmo, tá? Trabalha hoje, hoje a Smart Solution, ela foi desmembrada, né? Em Smart Aligner e o meu Planning Center, e eu, durante muito tempo, trabalhamos junto na Smart Solution. Né? Então, voltando ao nosso assunto aqui, né? Então, você tirou R$ 300 para você. Porra, doutor Max, só me dá um desconto. Cara, é normal, só tem um desconto. Ou você já bota na sua cabeça que o paciente vai te pedir um desconto. Beleza, vou te dar um desconto. Tá? Vamos voltar aqui. Vou dar um desconto. Cara, vou te dar um desconto de 10%. Bom? 10%. Ou seja, só cirurgia de 1.000 foi para 900. Beleza, dá um bom ganho, tá, gente? Eu não sei valores, tá? Bom ganho. Tá, R$ 900. Pô, R$ 100 aí de desconto. O paciente ficou feliz. Master Blaster da cabeça. Quando você dá um desconto, você tem que entender que o seu material ele continua R$ 300. E os seus variáveis, vou botar aqui CV, continua R$ 400. Porque não mudou. Porque a empresa de implante deu desconto? Você pode sim fazer, se ela te der desconto, mas você tem que pensar nisso também. Então, seu material continua com R$ 400, R$ 300. Seu custo variável, esse custo variável não muda nada, porque é luz, telefone, secretária, imposto, aluguel, condomínio, isso não muda. Tá? Porque você vai fazer um implante no mesmo tempo, só que você deu um desconto. Tá? Só quando você dá o desconto, você tira da onde? Do seu Prolabore. E antes era 300. E agora caiu para 200. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de descontos. Né? Deixa eu fechar isso aqui. Tá, agora tá muito doido aqui meu negócio aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente dá o desconto, tá? Para quem não viu e que não aceitou, deixa eu dar uma cena aqui para a galera.
a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque quando você dá o desconto, você está tirando justamente da sua retirada, do seu prolabore. Porque isso serve tanto para o que a gente está falando agora de cirurgia guiada, mas serve para prótese, serve para dentística, serve para qualquer procedimento. Porque os teus parceiros, os teus fornecedores, eles só se eles te deram desconto. Outro dia aconteceu isso comigo, eu negociei com um laboratório que eu paguei uma quantia antecipada para eles, digo assim, fiz um caixa para o laboratório, né, que eu trabalho, fiz um caixa para ele, e falei com ele, olha só, vou te fazer um caixa antecipado, mas eu quero um abatimento, aí, um desconto nas peças que você vai me emitir, vai passar para mim, tá bom? Vai fazer para mim. E o laboratório fez um desconto lá para mim. E eu consegui, aí sim, eu consegui fazer um abatimento nos trabalhos que eu faço para o consultório. Porque dentro dos custos que eu tenho, para executar um trabalho, eu obtive um desconto. Então, só posso pensar nisso sabendo da onde eu vou tirar aquele valor. Então, aqui, nos R$1.000, você é um Jedi. Eu boto aqui que você é um Jedi. Você sabe fazer. E aqui, nos 900, você é um Padawan. Porque você está aprendendo ainda. Você ganha dinheiro aqui? Ganha menos do que aqui, mas você ganha, tá? Você ganha dinheiro, de qualquer forma você ganha, tá? Não tem problema. Mas aí você tem que tomar cuidado em relação a isso. É só uma dica pessoal, tá, gente? Bem claro isso, uma dica pessoal, tá bom? Só para lembrar pro pessoal aí que semana que vem tem outra live, terça-feira, às 8 da manhã. Não definiu o tema ainda, mas a gente tem uma live terça-feira às 8 da manhã, tá? Agora vamos falar sobre como a gente vai fazer mais implantes com cirurgia guiada. Primeiro que a gente ganha tempo, tá bom? A gente falou logo em seguida, foi que a Tati até falou aqui na live, falou assim, 15 minutos? Porra, show de bola. Tá? Uma cirurgia, 15 minutos. Ontem mesmo a gente fez uma cirurgia do unitário, foram 15 minutos, tá? Eu levei mais tempo fazendo a captura do provisório e tudo, que eu efetivamente fazendo a cirurgia. Então, com certeza. Mas como é que a gente aumenta a produtividade com cirurgia guiada? Primeiro que a gente começa a ficar mais rápido. Com certeza a gente começa a ficar mais rápido. Tá? Só que aí tem umas dicas também na hora de passar esse custo para o paciente. Né? Para vocês gerarem esse custo total. Aí a gente entra, eu falo que a gente faz um desconto inverso. Né? Um desconto inverso. Então vamos dar um exemplo aqui bem simples. Digamos que, igual eu falei no início lá, a sua cirurgia, não é esse valor, tá, gente? Mas a sua cirurgia, por exemplo, vou dar um valor, vou dar só um exemplo, né? Vamos supor que a sua cirurgia de unitário, tá bom? Ela tem um custo de X, tá? X. Um implante. O que a gente pensa? Bom, vou fazer 4, no mesmo paciente, tá, gente? Vou fazer 4 implantes. Eu vou cobrar 4x. Certo ou errado? Isso. Certo ou errado? Bom, para muita gente certo, para pouca gente errado, tá? Para mim, no momento, foi certo, e hoje em dia eu acho errado. Isso. Tá? Por quê? Para a minha realidade. Que talvez seja bem compatível com a realidade de cada colega aí. Eu estou fazendo o mesmo paciente. E por que eu tirei isso? Falei isso. Há muito tempo atrás, a gente fazendo um curso de gestão, até com Plínio Tomás, quem conhece, há muito tempo isso. A gente estava discutindo justamente isso. Tá? Quanto custa uma resina? Né? Quanto tempo você leva para fazer uma resina? Sei lá, 40 minutos. E 2 no mesmo paciente. Você leva 1 hora. Tá? Por quê? Já está anestesiado, já está isolado, né? Já está com ataque ácido, já está fazendo adesivo, já está paramentado. Você não leva o mesmo tempo proporcional na maioria dos procedimentos que você executa. Isso eu falo com certeza e quem está assistindo aí também pensa dessa forma. Né? Se você faz uma resina em 40 minutos, no mesmo paciente, a segunda resina, você não vai fazer um tempo dobrado, a não ser que seja uma coisa muito absurda.
tá? Mas normalmente você leva menos tempo, porque o processo todo de preparação ele já está feito para a primeira resina, e para a segunda não tem diferença, tá? No implante é a mesma coisa, bom? A cirurgia do unitário, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que preparar o paciente para a amamentação, aquela coisa toda que a gente já faz. Para 4 implantes é a mesma coisa. É a mesma paramentação, um pouquinho mais de anestésico, sim, claro, né? Enfim, mas é a mesma coisa. Tem guia cirúrgico? Tem guia cirúrgico. Entendeu? E o processo de planejamento é o mesmo. O paciente chegou no consultório, você mandou fazer escaneamento, você mandou fazer tomografia, não muda. Então, uma cirurgia unitária custa X, 4 implantes custa 4X, o paciente, ele pensa dessa forma, tá? Quando você fala isso para ele. Ou ele já pesquisou na internet. Ele fala assim, já vi lá que o implante custa R$1.000, que eu vi na internet, preciso fazer 4. Né? Preciso fazer 4 aqui e vou fazer... vou gastar R$4.000, exemplo, tá? Só na parte cirúrgica. Cara, se você for fazer os 4 na mesma sessão, não obrigatoriamente você precisa cobrar proporcional isso. Porque, teoricamente, você não tem 4 vezes mais o seu custo para executar aquilo. Tá? Eu brinco, eu faço um implante, um unitário, em 15 minutos. E 2. Um do lado do outro. Eu faço em 18 minutos. Tá? Por quê? Já estou ali na cirurgia, no procedimento. Então, não levo 40 minutos para fazer 2. Vamos arredondar isso. Você leva 1 hora para fazer um implante, você não leva 2 horas para fazer 2. Você leva 1 hora para fazer um implante, você leva 1h20 para fazer 2. Tá? Isso eu tenho certeza absoluta para vocês que fazem cirurgia guiada, ou até menos tempo do que isso. Então, quando a gente vai gerar um custo para o paciente... Por que, em vez de 4 implantes custar 4X, por que 4 implantes não podem custar 3X? Tá? Ou seja, você deu desconto? Não, você não deu desconto. Você simplesmente adequou o procedimento à sua realidade, à sua tabela, né? Na verdade, eu não tenho tabela, tá, gente? Eu cobro de acordo com o grau de dificuldade de cada procedimento. Isso, num primeiro momento, é muito difícil de entender, né? Que é pensar fora da caixa, dá uma dor, isso, né? É igual cobrar consulta, né? Dá uma dor cobrar consulta no início, mas depois é automático, tá? Então, isso vocês precisam pensar dessa forma. Se eu vou fazer os 4 na mesma sessão, eu não tenho 4 vezes o custo, né? Eu tenho meu custo quadriplicado. Eu tenho meu custo triplicado na maioria das vezes, porque se eu tenho um implante que custa X, tudo bem, o implante, o material implante, ele pode até ser quadriplicado, mas, entendeu? Mas o resto dos seus custos variáveis, ele quase não muda, porque você vai usar apenas uma fração do tempo, tá? Uma fração desse tempo para poder gerar o valor disso. Então, por isso que eu faço muito mais casos múltiplos, fecho, de certa forma, com uma certa facilidade, muito mais casos múltiplos do que casos unitários. Né? Casos unitários a gente fecha também com uma certa facilidade, mas casos múltiplos muito mais, porque o caso múltiplo, o paciente, não estou brincando, ele já sabe mais ou menos o custo disso. Então, quando você coloca isso para ele, aí entra a dica também disso, quando eu coloco um caso múltiplo para o paciente, né, olha, eu vou fazer 4 implantes no senhor ou na senhora, mas, por exemplo, um implante meu custa X. Na hora, ele já fez, então, teoricamente, o senhor investiria em 4 implantes, 4X. Mas, como eu vou fazer todo o procedimento numa sessão só, a gente consegue uma melhoria nesse custo para 3X. Ou seja, você já deu desconto ali para o paciente, teoricamente, né? Deu desconto para o paciente. O paciente, ele entende muito bem isso, tá? Você não precisa dar, mas se você quiser dar mais desconto em relação a isso, aí entra no coloco que eu falei no início da aula, tá? Você vai tirar do seu prolabório. Mas, quando você faz dessa forma, fica muito mais acessível para ele. É apenas uma dica, tá, gente? É apenas uma dica que eu dou isso para você. Então, a gente começa a aumentar a nossa produtividade pensando dessa forma, tá? Pensando dessa forma. E eu faço muito assim também.
E quando a gente faz unitário, apesar de ser um pouco mais difícil de trabalhar por conta que a gente só está fazendo um, a gente ganha tempo no procedimento, né? Lá na frente, lá na resolução do caso. Tá? Ontem a gente estava fazendo um caso justamente por conta fez justamente isso. A gente levou 15 minutos para fazer o paciente. Nossa, é bem rápido. Sim, é bem rápido o procedimento cirúrgico, mas tem todo um planejamento por trás disso, que torna a cirurgia mais rápida. Então, a gente consegue fazer mais procedimentos dentro do consultório. A gente já sabe o componente que a gente vai utilizar. Né? O provisório já pode vir pronto para a gente fazer a captura. A gente faz muito assim, beleza? Deixa eu falar com o pessoal aqui. Deixa eu voltar lá para o nosso YouTube. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Conseguiram entender dessa forma? É assim que a gente faz para aumentar, tá, o número de fazer o cálculo mais, digamos assim, na minha opinião, mais correto de quanto a gente vai cobrar num procedimento para o paciente. É claro, assim, a gente trabalhou com 4 implantes, pode ter sido 2, 3, 6, enfim. A gente tem que pensar tudo dessa forma. Isso serve também para outros tipos de procedimentos. Eu faço muito também isso, no caso, quando eu vou fazer reabilitação com laminados, né? Que é laminados todo mundo quer fazer, e a gente começa a fazer cálculos um pouco diferenciados, e isso a gente consegue fechar também mais procedimentos dessa forma. E implantes, a mesma coisa. Outro dia, muito engraçado, a pessoa chegou no consultório para fazer, por incrível que pareça, 2 implantes, não eram nem 4, eram 2 implantes, 46 e 47, a foto está até aí do guia no feed. E ela já veio com uma ideia pronta, vou investir tanto, tá, de cirurgia, porque eu já vi tudo. Aí, quando você começa, já tem essa informação na cabeça, que você já sabe o seu custo e você joga isso para o paciente, a cirurgia saiu com um custo mais baixo, mas eu estou tomando prejuízo nisso? Não, eu estou tendo o meu lucro que eu gostaria de ter dentro daquele procedimento, entendeu? Só que eu estou fazendo um cálculo correto, baseado no tempo que eu vou executar aquilo ali, aquele procedimento, né? E na minha cirurgia, né? Na verdade, eu não estou fazendo 2 implantes, né, 2 cirurgias, eu estou fazendo uma cirurgia. Então, eu costumo falar que eu cobro por procedimento, não cobro por implante, eu cobro por cirurgia, tá? Não cobro por implante. Deixo bem claro isso para todo mundo, deixo bem claro isso para o paciente. Eu cobro por procedimento. É claro que o valor do procedimento varia de acordo com o grau de complexidade dele, mas a gente cobra por procedimento. Se o paciente quiser fazer se ele tem que fazer 4 implantes, se ele quiser fazer um por vez, ele vai pagar 4x. Se o paciente tem 4 implantes para fazer, ele quer fazer todos ao mesmo tempo, ele vai pagar 3x. Por quê? Porque eu estou fazendo um procedimento só para ele. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Fala, galera do Instagram. O link está lá na bio. Né? Deixa eu ver. Galera, eu tenho um roteiro aqui, né? Porque senão eu me perco bacana aqui. Tá? Falei mais cedo que a gente vai repetir a live número 48 de semana passada, que ficou ruim. Não sei se vai ser semana que vem, tá? Vamos falar aí na próxima semana, tá bom? A gente bateu um papo sobre descontos, né? Os descontos que a gente tem um risco de dar para o nosso paciente, tá bom? E é importante que a gente possua uma